prepara que a coisa vai ficar muito feia, hein? Começou a vazar conteúdo do celular de Jair Bolsonaro. E vazou uma conversa dele com Anderson Torres. Pois bem, a Polícia Federal não conseguiu acesso ao celular principal do Anderson Torres, que esqueceu nos Estados Unidos. Pois bem, a Polícia Federal conseguiu conversas do Bolsonaro com ele. Olha, tem uma chance gigantesca disso ter sido soprado pelo Anderson Torres para a Polícia Federal. Vou te explicar por quê. Porque o Bolsonaro apagava tudo. Até quando ele mandava ok numa conversa, segundo aliados, depois de meia hora ficava ali mensagem apagada. Ele apagava tudo. Para recuperar a conversa do celular do Bolsonaro, não tendo outro celular de quem falou com ele, a Polícia Federal seria mais fácil se soubesse mais ou menos a data, a hora das conversas. Isso vai facilitando na hora de achar ali aquilo, o conteúdo. Pois bem, tem uma conversa, muitas conversas do Bolsonaro com o Anderson Torres que mostram que havia um plano para prender Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsonaro queria prender o Lula e essa prisão seria logo depois da eleição. A matéria saiu no IG, no último segundo do IG, e aí tem uma parte da matéria que fica confusa, porque o jornalista tem uma fonte na Polícia Federal que falou sobre o conteúdo das mensagens e tudo mais, mas no começo, outros veículos que estavam republicando a matéria e repercutindo falaram que a prisão do Lula seria no começo de 2024. Alguns falaram que seria no começo de 2023. A matéria fala que seria no começo de 2023 a prisão do Lula, mas que o plano inicial do Bolsonaro era prender o Lula uma semana depois do segundo turno da eleição. Então o plano de Bolsonaro e Anderson Torres era o seguinte: se o Bolsonaro ganhasse a eleição, uma semana depois da eleição seria feita uma operação da Polícia Federal contra o Lula e seria decretada a prisão do Lula. Não importa o motivo, né? Segundo a Polícia Federal, aí a fonte da Polícia Federal, eles não discutiam qual seria o crime que iriam imputar ao Lula. Não, o que importa era o seguinte: criar alguma coisa da Polícia Federal. O Anderson Torres era o ministro da Justiça, ele era o chefe da Polícia Federal, e aí o Anderson Torres, isso tudo eles começaram a fazer esse conluio em agosto e em setembro. Isso tudo foi arquitetado em agosto e setembro. Lembramos, o primeiro turno da eleição foi no dia 2 de outubro, setembro logo depois em outubro, e aí no dia 30 de outubro o segundo turno. O Lula seria preso no comecinho de novembro, depois foram adiando. Então em agosto e em setembro estava Bolsonaro e Anderson Torres, entre outras conversas, que aí não foram reveladas, havia conversas aí para isso. O Anderson Torres ficaria encarregado de achar um juiz de primeira instância para prender o Lula. Porque o Lula perdendo a eleição, ele não seria um presidente eleito. Então não dá para prender um presidente eleito, mas prender um cidadão comum, bem mais fácil. Agora imagina a irritação do Lula quando fica sabendo, então realmente tinha um plano para me prender. Já se sabia, já se imaginava, eu imaginava, você provavelmente também, que se o Bolsonaro ganhasse a eleição, ele ia prender Alexandre de Moraes, ele ia prender o Lula, ele ia prender alguns ministros do STF, ele ia implantar uma ditadura. Já se sabia disso. Só que estamos tendo aí, nos últimos dias, confirmação de muita coisa que até então, quando eu falava em hipótese, eu sei, você sabe, mas não tinha ali a palatável para a justiça provar, colocar num documento o que foi feito, sem você falar, olha, porque tudo leva a crer. Tudo leva a crer o quê? Agora não, agora tem os fatos que levam a crer. Tem conversas de WhatsApp, tem tudo. E essas conversas mostram que um dos planos era prender o Lula, sabe? Agora você imagine que o Lula deve estar uma fera. E você imagine que o Lula não vai deixar isso barato. Só que o Lula não vai falar em público, eu vou pra cima do Bolsonaro. Não. O Lula tem o Flávio Dino que está fazendo esse papel aí. E a Polícia Federal que está investigando. Então o problema do Bolsonaro é o seguinte, é crime. Ele aí falar que ia fazer uma operação para prender o candidato que era opositor a ele na eleição é crime. E aí, não importa o crime que cometeu o Lula, vamos prender o Lula. Consegue aí um juiz e prende o Lula. Quer dizer, o Bolsonaro vai se enrolando cada vez mais. Agora sabe-se que o Anderson Torres tinha mensagens dele com outros investigados, e aí se conseguiu pelo celular dos investigados, não sabemos de quais deles, que o Anderson Torres queria prender o Alexandre de Moraes. Agora eu sei porque o Anderson Torres, um dos motivos, não sabemos os outros, pelos quais o Anderson Torres esqueceu o celular nos Estados Unidos, né? Pô, imagina, ele entrega o celular, o Xandão pega o celular do Anderson Torres, coloca lá a senha, 1, 2, 3, 4, ele fala, opa, peraí, o cara queria me prender? Então não entregou o celular, mas a Polícia Federal chegou. E tá chegando, a Polícia Federal tá chegando, tá conseguindo mensagens excluídas do celular do Bolsonaro, tá conseguindo mensagens que
O Tenente Coronel Cid deixou o backup no celular, continuou gravando tudo na nuvem, então conseguiu as mensagens todas do Tenente Coronel Cid. Agora eu vou falar. Muito entretenimento aí para os moços da Polícia Federal, porque olha, os policiais vai ter muita coisa para ler. Deve ter muita coisa chata de ler, mas muito entretenimento, que eles vão ficar sabendo de algumas coisas muito antes da gente.